E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Gomes, do exatasnota10.com. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, de repente estava procurando outra coisa aí no YouTube, caiu aqui de paraquedas, ou se até estava procurando tirar uma dúvida de matemática no YouTube e encontrou esse vídeo, eu peço humildemente que você faça a sua inscrição para que esse canal possa estar ajudando mais e mais pessoas que, assim como você, podem ter dúvidas em matemática, química ou física. E o tema do vídeo de hoje é matemática. A gente vai falar de geometria analítica. A gente vai resolver duas questões que caíram no Enem, onde a geometria analítica foi cobrada. Então, sem mais delongas, vamos às questões. Está aí a primeira questão na sua tela. Essa questão caiu na prova do Enem em 2019 e ela diz o seguinte: uma empresa, investindo na segurança, contrata uma firma para instalar uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas duas câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. Além disso, ele apresenta outras duas informações. Primeira informação, um esboço de um sistema de coordenadas cartesianas, que é esse sistema aqui, do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme a figura. Então, está aqui a posição da câmera 1 e está aqui a posição da câmera 2. E eu terei que colocar a câmera 3 em algum ponto aqui, tal que a câmera 3 fique equidistante de 2 e de 1. Ou seja, a câmera 3 deverá ficar à mesma distância, tanto de 2 como de 1. Então, se a câmera 3 estiver nesse ponto aqui, olha, ela tem que estar à mesma distância de 2 e de 1. Essa que é a condição de contorno do enunciado. A segunda informação diz respeito aqui a 5 relações candidatas a reger as coordenadas do ponto onde a terceira câmera será colocada. Ou seja, a terceira câmera será colocada num ponto de coordenadas x e y tais que uma dessas relações será satisfeita. Ou seja, qual dessas 5 relações entre as coordenadas x e y da câmera 3 vai garantir que a câmera 3 fique equidistante da câmera 2 e da câmera 1. Esse que é o questionamento. Vamos continuar lendo a questão. O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida pelo instalador foi a R1, a R2, a R3, a R4 ou a R5. Qual dessas 5 relações vai garantir que a câmera 3 seja colocada em um ponto de coordenadas x e y tais que essa câmera fique aqui equidistante da câmera 2 e da câmera 1? Que ponto tem que ser escolhido de forma que essa câmera fique equidistante de 2 e de 1? E, principalmente, qual é a relação entre as coordenadas x e y desse ponto, tá? Ou de qualquer ponto onde se obtém uma equidistância em relação à câmera 2 e à câmera 1. Vamos fazer a questão. Primeiramente, como eu falei, eu vou ter que escolher aqui um ponto em algum lugar, tal que esse ponto onde será colocada a câmera 3 fique equidistante de 2 e de 1. Não sei que ponto é esse, mas posso escolher um ponto genérico aqui, que eu vou colocar na cor azul. Esse ponto tem coordenadas x e y, ou seja, a abscissa x ordenada a y. A distância desse ponto até a câmera 2, eu estou chamando aqui de D1. No caso, eu inverti a ordem, né? A distância D1 em relação à câmera 2, mas na verdade tanto faz, o que importa é a gente acertar o raciocínio. Então, a distância D1 é a distância até a câmera 2,
E a distância D2, aqui na nossa resolução, é a distância até a câmera 1. Mas se você quiser chamar aqui em cima de D2 e aqui embaixo de D1, tanto faz, o que vai valer mesmo é a relação matemática que a gente vai obter daqui a pouco, tá? Então, como D1 tem que ser igual a D2, porque a câmera está equidistante da câmera 2 e da câmera 1, eu vou colocar aqui a condição D1 igual a D2. Quem é o D2? Vamos lá, quem é o D2? O D2 é a distância entre esse ponto e a câmera 1. Tá ok? Vou começar pela câmera 1. Pegar a distância desse ponto até a câmera 1. E aí você fala, pô, professor, mas essa raiz quadrada dessas coisas elevadas ao quadrado eu não estou entendendo nada. É porque, na verdade, você não estudou direito geometria analítica. Está pegando para você. Você não estudou direito. Isso aqui é a fórmula da distância entre dois pontos em um sistema cartesiano. Tá? Se eu quiser calcular a distância entre dois pontos, ou seja, entre esse ponto e esse ponto daqui, eu tenho que usar essa fórmula. Aí você fala assim, tá, professor, legal, eu estou vendo qual é a fórmula, mas eu não entendi a aplicação dela. Vamos aplicar então. Basicamente, em linhas gerais, como é que é a fórmula da distância entre dois pontos que estão contidos num sistema cartesiano ortogonal de duas dimensões, x e y? Seria, grosso modo, o x de um ponto menos o x do outro ponto elevado ao quadrado, mais o y de um ponto menos o y do outro ponto elevado ao quadrado, e daí eu tiro a raiz quadrada dessa soma. Tá ok? Igual aqui, vamos lá. O x desse ponto de azul, não sei, estou chamando de x. Qual é o x da câmera 1 aqui? Estou vendo, 3. Então, o que eu vou fazer? X menos 3 quadrado. Qual é o y desse ponto de azul? Não sei. Estou chamando de y. Qual é o y da câmera 1? Vou olhar aqui, olha, é 1. Então, vou colocar y menos 1 quadrado. Vou somar e tirar a raiz. Essa aqui é a fórmula. Ah, professor, e como é que eu calculo agora a distância do ponto azul, onde vai ser colocada a câmera 3, e o ponto onde está a câmera 2? Como é que é essa distância? É a mesma fórmula. É esse x menos o x da câmera 2, que a gente está vendo aqui, que é 2. Olha, x menos 2, olha, isso elevado ao quadrado, mais y do ponto de azul, que é y, menos o y da câmera 2, que a gente está vendo aqui, que é 4, olha, y menos 4 elevado ao quadrado. Soma, tira a raiz, e aí você obteve essa distância entre a câmera 2 e o ponto onde pode, ou um ponto onde pode ser colocada a câmera 3. Tá ok? E a partir daí eu vou desenvolver essa relação. De que forma? Vou elevar o primeiro membro ao quadrado para tirar a raiz que está me atrapalhando, e também vou elevar o segundo membro ao quadrado para tirar a raiz que também está me atrapalhando e para manter a coerência da equação, manter a equação inalterada. Vamos lá. Eliminei a raiz do primeiro membro, ficou isso. Eliminei a raiz do segundo membro, ficou isso. E o que é que eu vou fazer agora? Produtos notáveis. Quadrado de um binômio é um produto notável. Vamos desenvolver. Quadrado de x menos 3, como é que fica? X ao quadrado menos 6x mais 9. Tá ok? Y menos 1 ao quadrado, como é que fica? Y quadrado menos 2y mais 1. Isso aí é matemática básica. A gente vai puxar um pouquinho para trás aqui. X menos 2 quadrado, como é que fica? Lembra? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra disso? X menos 2 quadrado. X quadrado menos 4x mais 4. Y menos 4 quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Não é isso? Então, y menos 4 quadrado fica y quadrado menos 8x mais quadrado do segundo, 16. Colocando na tela
todos esses resultados desenvolvidos, eu vou ficar com isso. E aí eu noto o seguinte, olha, no primeiro membro da equação, eu tenho aqui um x². No segundo membro, eu também tenho aqui um x². Eu vou cortar um com o outro, porque eles vão se cancelar. Se qualquer um passar para o lado do outro, eles se cancelam. Mesma coisa aqui, olha. Eu tenho um y² no primeiro membro e um y² no segundo membro. O que é que eu vou fazer? Vou cortar um com o outro. Portanto, eu vou ficar com menos 6x mais 9 menos 2y mais 1 igual a menos 4x mais 4 menos 8y mais 16. Isso aqui é o que sobrou aqui de cima após os cortes. E aí o que eu vou fazer? Eu vou reduzir os termos em x, reduzir os termos em y e também trabalhar com os termos independentes. Isolando mais à esquerda o termo em y e passando os outros para a direita, eu vou ficar com o seguinte, 6y igual a 2x mais 10. Eu obtive uma relação entre x e y. E você olha para cá e parece que nenhuma dessas relações é igual a essa daqui. É porque você não prestou atenção. Se não, vejamos. Se eu dividir o primeiro membro aqui, esse 6y por 6, eu consigo obter um y sozinho no primeiro membro. E aí eu já fico com algo parecido com essas opções, em que o y está sozinho no primeiro membro. Eu vou ter que dividir o segundo membro por 6 também, para manter a equação inalterada. Portanto, dividindo ambos os membros por 6, eu vou ficar com o seguinte, y igual a 2 sobre 6, aqui, ó, 2 sobre 6, mais 10 sobre 6, tá? 2 sobre 6 eu posso simplificar, 10 sobre 6 eu também posso simplificar. Simplificando 2 sobre 6, eu fico com 1/3. Simplificando 10 sobre 6, eu fico com 5/3. E aqui tem um sinal de menos, tá? Tá errado, seria um sinal de mais, mas não tem importância, é só a gente ver que se aqui é mais, aqui também teria que ser mais. Foi um erro de digitação, mas é um sinal de mais, tá bom? Desenvolvendo essa expressão para y, eu vou ter o seguinte, y igual a 1/3 de x mais 5/3. E isso equivale exatamente à relação R4. Se não, vejamos, y igual a 1/3 de x mais 5/3. Então, a relação R4 é a relação que vai me garantir que esse ponto de coordenadas x e y esteja equidistante da câmera 2 e da câmera 1. Tá? Portanto, a relação R4 corresponde aqui à letra D. E antes de passar para a segunda questão, eu tenho uma dica muito legal para te dar. É o curso Equaciona Matemática do professor Paulo Pereira. O curso Equaciona Matemática já atingiu 4 países: Brasil, Angola, Moçambique e Portugal. E nesses 4 países, o professor Paulo Pereira já ajudou mais de 50 milhões de pessoas. Ele já teve mais de 50 milhões de alunos só nesse curso, o Equaciona Matemática. E é um curso que, assim como já ajudou milhões de pessoas, pode também ajudar você a alcançar o seu objetivo. É um curso que vai te fazer enxergar a matemática de uma forma cotidiana, de uma forma simples, de uma forma prática, de uma forma como talvez você nunca tenha visto a matemática ser ensinada. Então, não perde essa oportunidade, clica no link que está aqui na descrição do curso Equaciona Matemática, dá uma olhadinha ali nas informações básicas sobre o curso. Se você gostar e vier adquirir, você não vai se arrepender, ainda mais porque esse curso está com preço promocional. E além do curso estar com preço promocional, você ainda pode pegar esse precinho camarada e dividir em 12 vezes no seu cartão de crédito. Então, o que é que você está esperando? Você que tem dificuldade em matemática, você que de repente está olhando para a questão e por mais que o professor explique, você não está conseguindo entender,
ou está entendendo, mas de repente acha que não consegue fazer sozinho, dá uma chance para o professor Paulo Pereira te mostrar que a matemática pode ser uma coisa simples, só depende de você querer aprender. Dá uma olhada no link da descrição, pelo menos dá uma olhada. Se você gostar e vier adquirir o curso, se você adquirir o curso, não vai se arrepender. Além de estar adquirindo um curso de excelente qualidade por um precinho muito camarada e que é temporário, que pode sair do ar a qualquer momento, então não perde essa oportunidade, tá legal? Dada a dica de equaciona matemática, voltemos aqui para a segunda questão. Essa questão caiu na prova do Enem de 2018, tá? E essa questão diz o seguinte: para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Então está aqui, olha, ele está utilizando um conjunto de pontos no plano, sendo que esses pontos estão formando aqui um triângulo. Eles se juntam mais ou menos aqui no formato de um triângulo, tá? Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, porque eu tenho aqui um eixo x e um eixo y, então qualquer ponto aqui ele tem coordenadas x e y, tá? Então, esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, pertencentes a n por n, tais que... E aí a gente tem que achar qual é a relação aqui entre x e y. Na verdade, essa questão se torna simples se você tem uma noção de equação da reta. Se não, vejamos. Olha para esse triângulo aqui. Legal, você está olhando aqui para o triângulo. Agora, olha para esse conjunto de pontos que está aqui formando justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Olha esse conjunto de pontos aqui que forma meio que uma hipotenusa do triângulo retângulo. Dá uma olhada nesses pontos. Nesses pontos, eu vou obter sempre o x igual ao y, se você olhar bem. Se não, vejamos. Olha esse ponto daqui, olha. x5, y5. Olha esse ponto daqui, olha. x10, y10. Ou seja, se quaisquer desses pontos satisfaz a relação x igual a y ou y igual a x, como você preferir, eu posso dizer que esses pontos estão sobre a reta y igual a x. E quando eu considero esses pontos da hipotenusa sendo colocados sobre a reta y igual a x, a minha resolução ou a minha visualização da resposta, ela fica muito simplificada. Se não, vejamos. Aqui, olha, está a reta y igual a x traçada sobre esses pontos da hipotenusa. Ou seja, se em cada um desses pontos eu tenho uma igualdade entre x e y, é claro que eles estão contidos na reta y igual a x. Agora, olha para essa figura aqui da direita. Aqui eu tenho a reta y igual a x. Embaixo de azul, eu tenho um espaço onde qualquer ponto desse espaço satisfaz a relação y menor que x, porque eles estão abaixo da reta y igual a x, está vendo? Então, esses são os pontos y menor que x. E eu tenho de verde os pontos acima da reta y igual a x. Ou seja, eu tenho os pontos y maior que x. Reta y igual a x. De azul, eu tenho os pontos y menor que x. E de verde, acima da reta, eu tenho os pontos y maior que x. Eu reparo que esses pontos, ou eles estão sobre a reta y igual a x, ou eles estão aqui na região azul, olha, y menor que x. Ou seja, se eu tenho uma região que abrange y igual a x e que também abrange y menor que x, eu tenho uma região de pontos
onde y menor ou igual a x. É menor se estiver na região azul, é igual se estiver na reta. Então, esse triângulo abrange pontos onde y menor ou igual a x. Lembrando que o x está compreendido entre 0 e 10 aqui na relação, e o y também está compreendido entre 0 e 10 aqui na relação. Mas, de qualquer forma, eu tenho o y menor ou igual a x. E a única opção que está me dando aqui uma condição de y menor ou igual a x é a letra B. É ela de cara. E, inclusive, ela impõe para x e y os limites 0 e 10, de acordo com o que a gente observa aqui no gráfico, tá? Então, como a única opção que me permite y menor ou igual a x é a letra B, eu vou marcar a letra B. É ela a opção correta, tá ok? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo te ajudou, não deixa de deixar aí seu like, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de assinar o sininho de notificações, não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, não deixa de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que de repente estejam com dificuldade em geometria analítica, tá? E você fazendo isso, você também está ajudando muita gente, porque você ajuda nosso canal a crescer, você ajuda esse conteúdo a alcançar mais e mais e mais pessoas, tá legal? Então, dado o recado, fiquem com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!